Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui no bate-papo com o Toninho Vieira. Graças a Deus, agradecer a Deus primeiramente, né? Agradecer aqui a Rádio Cubatão, que tem nos ajudado bastante nesse trabalho aí, na comunicação com a população, diretamente com a população, acho que isso é fundamental, né? Agradecer também a nossa equipe, né, Edson, que tem nos ajudado bastante aí, né? Fazendo hospedagem aí na Avenida 9 de Abril. Mandar um abraço para todos, principalmente também no nosso bairro lá, o Jardim Casqueiro, que é fundamental, né? E eu, com muita honra, quero agradecer aqui, receber esse cara aqui, que é um cara que eu gosto muito, aprendi a gostar muito, Kenny. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, que também é sua cidade. Acho que é fundamental a gente ter pessoas boas igual você, um vereador que é exemplo para o estado de São Paulo, não só para aqui, para a região metropolitana. Seja bem-vindo, fico muito grato pela sua presença aí. Muito obrigado, Toninho. Parabéns pelo programa aqui na rádio, tenho ouvido falar bastante. Um bom dia para todos os ouvintes, para todos os seguidores também aí da página, não só do Toninho, como da rádio também, toda a população de Cubatão. É um prazer enorme estar aqui. Eu aprendi a admirar você também, Toninho, pela sua humildade, a sua vontade de querer fazer o melhor pela sua cidade. Eu nunca me esqueço, até vou confessar alguma coisa aqui para a população de Cubatão. Toninho, logo após que foi eleito, ele antes mesmo dele assumir como vereador, ele foi me procurar em Santos, se apresentou lá, eu sou o Toninho, fui eleito em Cubatão, querendo pegar alguns detalhes, algumas informações, alguns conselhos, né, para atuar no Legislativo, e eu fiquei fascinado, né, por essa vontade, essa dedicação do Toninho em querer ajudar a sua cidade, e aí surgiu uma grande amizade, né, uma grande admiração e uma grande amizade, porque são nesses detalhes que você percebe a vontade do político em querer ajudar, né? Normalmente a população está acostumada a ver o político na época da eleição e aí depois o político desaparece e só retorna 4 anos depois, né? Toninho não, antes mesmo de ser diplomado, ele já estava querendo buscar informações como poder ser um parlamentar melhor. E tá conseguindo, né? Tenho ouvido falar muito bem de você, uma liderança enorme aqui na cidade de Cubatão, e eu fico muito grato e é um orgulho ter um parceiro, um amigo como você, viu? Você que é meu amigo, Kenny, obrigado. Imagina. Vindo algo de você, para mim é uma grande honra, né? Você é um cara que eu me espelho muito, aprendi muito, fiz questão de ir lá porque eu quero aprender. Desde criança meus pais me ensinaram, aprende o que é bom. O que é bom você ter que conversar com pessoas boas igual você, né? Você obrigado, amigão. Mas vamos lá, Kenny, vamos começar aí o bate-papo com o Toninho Vieira. Tem algumas perguntas que eu quero fazer para você, eu acho que para a gente poder agregar, né? A região metropolitana precisa crescer, com certeza. Então esses questionamentos aqui, quando a gente trata-se da região metropolitana, Baixada Santista, principalmente esse fator maior que é o desemprego que tem na nossa cidade. Com certeza. Tanto na cidade de Cubatão, Santos, Praia Grande, etc. Exato. Kenny, a região metropolitana da Baixada sempre teve o desenvolvimento econômico e social atrelado ao Porto de Santos. Certamente você deve ter o conhecimento de uma série de projetos para impulsionar o Porto. Qual a estratégia deve ser tomada para fomentar o desenvolvimento do Porto de Santos? Mais ou menos. Eu acho que a primeira coisa, eles estão trabalhando bastante com a parte logística, né? Houve um avanço muito grande. Até 2 anos atrás, os navios chegavam a ficar 2 semanas, às vezes até mais de 1 mês, aguardando na barra para descarregar. Esse tempo agora, com essa nova administração, foi reduzido para uma média de 6 dias. Então isso já ajudou bastante. Nós tínhamos também aqueles enormes congestionamentos de caminhões na época de safras, né? Então eles colocaram o agendamento de cargas, então isso também foi um problema que foi eliminado. Agora eu acho que está na hora de começar a segunda fase, que é a modernização do porto, dos equipamentos, da estrutura portuária. Já que o problema de logística está parcialmente solucionado, é claro que nunca vai estar, esse trabalho nunca será terminado. Né? Sim. Né? E nunca será terminado, né? A partir do momento que vai aumentando a quantidade de cargas, o porto bate recordes anualmente. Então você precisa sempre aprimorar a sua logística, mas eu acho que está na hora agora de dar um segundo passo, a modernização dos equipamentos portuários, da estrutura portuária, dos terminais portuários, né? Nós temos ainda alguns armazéns
caindo aos pedaços, né? Então isso afeta diretamente o valor da carga, né, que está ali. Quando você tem uma carga armazenada num local que não seja o ideal, ela perde um pouco do seu valor e a competitividade, né, nos mercados internacionais. E quando investe em tecnologia, quando investe nos equipamentos, obviamente que trará mais emprego. Sim, com certeza. E vai melhorar a economia, né? Isso, e atrai novos importadores, né? Investidores também. Bacana isso aí, Kenny. Outra situação, a segunda pergunta nossa aqui, Kenny. Existe um debate na região sobre a implantação de grandes projetos com estrutura que objetivam favorecer o desenvolvimento econômico, social, que tem vários aqui, né? Sim. Nós temos vários, né? Nós temos a do túnel. Se você quiser falar sobre o primeiro item aí, eu acho que é... Do túnel? Eu vou ser sincero, Toninho. A travessia Santos-Guarujá. A travessia, é lógico que é necessária, mas eu não vou falar sobre o túnel. Eu sou muito sincero. Eu só vou falar sobre o túnel. É óbvio que é necessário já há mais de 50 anos. Mas eu me recuso a falar sobre o túnel, a travessia Santos-Guarujá, porque eu acho muita falta de respeito por parte de governo federal ou de governo estadual querer falar sobre o túnel somente em época de eleição. Correto. Toda eleição o pessoal levanta o tema, a travessia de Santos-Guarujá, o túnel Santos-Guarujá. A população não é boba, né? Eu não posso estar falando sobre uma coisa que eu, como vereador, eu não tenho poder para realizar. É uma obra que custa milhares, milhões de dólares, não estamos falando nem em reais, né, de dólares, e apenas o Poder Executivo poderia tirar isso do papel, né? O governo federal, principalmente, né, que eu acho que seria o maior interessado também, porque nós temos os dois lados do porto, né? Nós temos a margem esquerda portuária também, então seria de interesse também do governo federal, principalmente, mas claro, da população, e o governo do estado, porque a prefeitura não tem orçamento, nenhuma das prefeituras. Eu acho que se somar o orçamento das 9 cidades, acho que não tira esse túnel do papel. Então eu me recuso a falar sobre isso, porque eu me sentiria como se eu estivesse iludindo, né, a população, o eleitor, de falar sobre isso. Justamente eles levantam... Período eleitoral. Em período eleitoral eles levantam este assunto, né? Eu citei o túnel... Sim, porque está em discussão agora, né? Levantaram essa discussão novamente. E é necessário. É necessário, né? Vai atender toda a região metropolitana. Sim, com certeza. Dúvida. Mas você está certo, Kenny. Parabéns mesmo, é isso aí o caminho. Obrigado. Mas também nós temos o Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá, né? Isso é interessante, isso é importante, né? Que ainda está em... Não sei como é que está... Tu sabe de alguma coisa? Como é que tá já saíram autorizações, né? Ambientais. Existem, ambientais. Já saiu a autorização da ANAC também, inclusive, uma primeira autorização. Falta agora o investimento, né? A ampliação da pista, a estrutura, porque atualmente a pista lá é uma pista pequena, né? É um aeroporto antigo, né? Que pertence à aeronáutica, né? Da Força Aérea Brasileira. E vai ser um aeroporto compartilhado, tanto com a aeronáutica como também com uso privado, particular. Só que é necessário dinheiro, né, do governo do estado, do governo federal e da prefeitura do Guarujá. Porque né, tem que ter uma contrapartida, né? Sim, e o acesso também, né, todo o acesso. Você não pode abrir um aeroporto no meio do nada e não ter como a população se deslocar ali com facilidade, quem vai utilizar esse aeroporto com segurança. Sem dúvida. Parece que já tem um sinalzinho aí, né? Já tem uma perguntinha aí, né? Sim, o Roberto lá da Vila Couto, ele mora em Cubatão e trabalha em Santos, e ele se refere aqui no programa dizendo o seguinte, que todas as vezes que chove em Santos, ele trabalha lá, ele encontra uma grande dificuldade, às vezes não precisa nem chover muito para que haja alagamento ali no trecho do Açaí, ali em São Vicente, ali em Santos, no acesso a São Vicente, e também ao pessoal que vem de Santos. Ele queria saber se existe alguma tratativa em respeito a esse problema. Olha, eu mesmo fui afetado. Quarta agora eu não consegui dar aula, né? Eu tinha 2 aulas na Universidade de Santa Cecília e realmente ficou tudo alagado. Eu tive que dispensar os alunos porque comecei a receber mensagem que os alunos não tinham como chegar na faculdade e o próprio Boqueirão ali também estava alagado. É um problema seríssimo. São vários fatores, né? Primeiro que se qualquer vereador também...
Eu não suporto quando acontece isso também em época de eleição. Você vê pré-candidatos ou candidatos falando, olha, se eu for eleito eu vou acabar com as enchentes. Nenhum vereador tem poder para isso. Se um vereador prometer que vai acabar com enchente, ele está infelizmente mentindo para você, apenas em troca do seu voto, querendo enganar você para que conquiste o seu voto. Obras de infraestrutura, apenas o poder executivo pode tirá-las do papel, isto é, o prefeito, o governador ou o presidente, apenas poderes executivos, devido ao valor da obra e todo o processo licitatório, né, que isso envolve. Já o problema em Santos, ele é bastante amplo. São 3 fatores em Santos para que se acabe de vez com as enchentes. Eu estou citando Santos, mas eu acho que esse exemplo vale também para Cubatão, para todas as outras cidades. Sim, afeta todos, né, Ken? Todos. Primeiro fator nós temos que, primeiramente, por incrível que pareça, o problema de habitação afeta diretamente o problema das enchentes. Por quê? Quando Saturnino de Brito criou os canais de Santos, ele tentou nada mais, nada menos do que imitar a própria natureza. O mar subia, então a água invadia a cidade de Santos e alagava a área da orla, né? Ali eram manguezais. O que ele fez? Ele abriu aqueles canais para que o movimento da maré entrasse dentro da cidade e retornasse sem alagar a cidade. E nós temos aqui os nossos mananciais, os nossos manguezais, os canais. Só que fazem também o mesmo papel quando há a subida da maré. Só que o que acabou acontecendo? Com a invasão desses mananciais, das áreas, dos canais do estuário e com a colocação de palafitas, ele acabou sedimentando, né? O lodo acabou se acumulando e diminuindo consideravelmente a profundidade dos canais. Então, quando o movimento da maré sobe, ele não tem, essa água toda não tem para onde ir. Então ela acaba invadindo a própria cidade. Isso acontece diariamente na zona noroeste, não precisa nem chover. Eu nunca me esqueço, o primeiro mico que eu paguei como vereador era um dia de sol, eu estava visitando um bairro na zona noroeste e eu olhando ali as galerias cheia d'água, e tava um sol danado. E havia chovido tipo uns 2 dias atrás. E eu imediatamente liguei para o secretário de Serviços Públicos. Falei, secretário, precisa vir aqui desobstruir a galeria, choveu faz 2 dias e ainda tem água aqui acumulada. Ele falou, não, vereador, não é da chuva não, é a maré que subiu, isso, né? A água retornou pelas galerias. Esse foi o meu primeiro mico. Aí eu comecei a estudar a problemática, né? E verificando. Então, esse é o primeiro problema. Nós precisamos retirar aquelas famílias que estão ali colocadas. Nós temos na área de São Vicente, na área de Cubatão, na área de Santos, né, as palafitas, para que aquele local possa ser, de certa forma, dragado e retornado à sua profundidade original. E dar, claro, habitações dignas, né? Porque morar em cima do manguezal não é uma qualidade de vida ideal, nenhuma pessoa merece estar naquela situação, né? Todo mundo deveria ter o direito a uma habitação digna, né? Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a nossa rede de drenagem, ela está desatualizada, ela está ultrapassada, saturada, ultrapassada, né? Quando a rede de drenagem de Santos, ela foi criada quando a cidade tinha aproximadamente 80 mil habitantes. Hoje nós estamos daqui a pouco estaremos com 500 mil de habitantes. E tem um terceiro fator também. Eu falei 2 fatores, né? A rede de drenagem e os canais do estuário retornarem à sua profundidade original, mas o terceiro e último fator é também a própria população, a reeducação da população e não jogar lixo na rua. Pô, aquele papelzinho que você joga no chão, aquele saquinho, o pessoal tem mania de recolher quando vai passear com o cachorro, aí pega o saquinho, amarra e deixa do lado do poste, como se fosse desaparecer num toque de mágica, né? Só que ele esquece que quando chove aquele saquinho vai para dentro da galeria, aquela caixa de papelão, aquele maço de cigarro, aquele papel de bala, vai tudo dentro da galeria. E vai acumulando, né, Ken? E vai acumulando. E quando chove, acontece o que aconteceu em toda a Baixada Santista.
Kenny, esse assunto aí de Santos, aí nós temos duas problemáticas também aqui na nossa cidade. Sim. Nós temos o bairro Vila São José, quando Sim. enche a maré, enche também, independente de sol, chuva, independente. Acontece aqui também, né? Exatamente. É por causa disso. E a Ilha Caraguatá, que é ali perto ali, onde divisa com São Vicente ali, sol e chuva, quando enche a maré, enche, transborda. Porque os canais eles estão assoreados, Sem né? dúvida. Porque não tem como você dragar se você tem ali as estacas, né, das palafitas, então vai acumulando lodo, vai acumulando lixo, vai acumulando sedimentos ali e você vai diminuindo a profundidade do canal. Então, quando toda a maré sobe de todo o estuário de Santos, ela não tem mais o caminho natural para adentrar dentro dos manguezais e retornar. Então, como a profundidade é reduzida, ela invade a área costeira, que é toda a zona noroeste, São Vicente, e agora, como você está me dizendo, Cubatão também. Cubatão também, que tem que ter investimento, né? Que não Sim, adianta, né? com certeza. Igual você falou, os vereadores podem até pedir, exigir do executivo, mas só quem tem o poder de fazer, de execução, é o executivo. Tanto municipal, estadual ou federal. Kenny, tem outra questão. Essas perguntas que nós estamos fazendo aqui para o nosso vereador aqui de Santos, aqui no meu amigo, porque todas essas perguntas cresceria, adotaria muitas famílias nas empresas, né? Sim. Que for contratarem esses trabalhos, né? Com certeza. Então, essas perguntas aqui... O desenvolvimento é muito importante. Nossa. A gente tem que pensar, às vezes as pessoas pensam, mas Santos tem 450 mil habitantes, Guarujá tem 300 mil, Praia Grande tem outros 300 mil, só que se nós somarmos tudo isso, dá mais de 1,5 milhão de habitantes. É um número comparável a grandes metrópoles do mundo. Do mundo, é verdade. Kenny, o aeroporto de cargas do Complexo Industrial de Praia Grande, quando você fez aquela homenagem para o Mourão, eu tive ali, eu acho que um minutinho com ele ali, fiz a questão, e o aeroporto? Ele falou, poxa, a minha parte estou fazendo. Isso é mó bacana que ele falou. Vereador, a minha parte estou fazendo. Falta a parte do governo do estado. Exato. Né? Não sei se você teve algum bate-papo com ele sobre esse assunto. Eu acho que está faltando algum investimento aí. Olha, se o Mourão falou, você pode acreditar, porque se tem um dos políticos que eu tenho uma admiração muito grande é o prefeito Mourão. O que ele fez com a cidade de Praia Grande é algo assim quase que inédito pelo Brasil, né? É um homem de visão. É um homem que é idolatrado quando sai nas ruas na cidade de Cubatão, de Praia Grande. Perdão, eu estou em Cubatão, né? Na Baixada. Mas é da Baixada, né? O cara... em Praia Grande, e eu tenho uma admiração, eu sou suspeito para falar, eu tenho uma grande admiração pelo prefeito Mourão. Realmente, é o que eu costumo falar. O governo do estado é um grande parceiro da região, de Santos, de Cubatão, de Praia Grande, Guarujá, mas precisa mais. Às vezes o pessoal fica contente, olha, o governador destinou 20 milhões para a cidade. Ah, bacana, maravilha, mas se você comparar o investimento que é feito, por exemplo, no ABC, que tem uma população similar à Baixada Santista, é 10 vezes mais. Sem dúvida. Do que ele destina para a Baixada Santista. Sem dúvida. Então eu acho que teria que ser proporcional. Você não pode privilegiar apenas uma região e outras não. É o que eu costumo falar. Se você pegar, por exemplo, a quantidade de policiais por habitantes de São Paulo, por exemplo, é quase 6 vezes mais do que é destinado para a Baixada Santista. Né? Esse número está muito defasado. Muito defasado, né? Tem que discutir essas prioridades, né? Sim. Tem alguma pergunta aí, Edson? Sim, eu quero agradecer a enorme audiência do programa, o pessoal que está em Cubatão. Lembrando que nós temos 3 pedágios importantes aí nos principais pontos da cidade, com carro de som, que está transmitindo ao vivo o nosso programa também. Bacana. Temos aí lá no centro, perto da Banca do Ivo, próximo ao Camelódromo, e também no Jardim Casqueiro, transmitindo para toda a população a nossa programação. Quero mandar um alô para Carla, que fez aniversário essa semana, também a sua mãe Noêmia. Faz parte da nossa equipe, um grande abraço para Carla. Bacana. Também tem aqui uma pergunta da Marcela, do Jardim Costa e Silva. Ela quer saber o seguinte: Toninho Vieira, será que dessa vez o Bom Prato vai sair? Olha, eu fiquei muito feliz por isso, até por vir de uma pessoa que eu tenho uma admiração também, que é o deputado federal Papa, que eu quero agradecer ele publicamente. Vindo do deputado federal Papa, ele noticiando, eu acredito sim. Eu acredito que sairá esse Bom Prato, porque ele é uma pessoa séria,
não é um politiqueiro, ele é um político sério, Sim. né? Um cara que é um gestor, posso atestar. Sem dúvida, né, Kenny? Então eu acredito sim, Marcelo, você pode ter certeza que, vindo de quem veio para ter essa notícia aí, eu tenho certeza que vim e vai ajudar a comunidade. Posso acrescentar algo, Toninho? Por favor. É uma das perguntas que eu fiz até pro Toninho no começo, antes da gente entrar no ar, eu perguntei, você sabe quando foi anunciado? Para quando? Ele falou, esse semestre. Eu falei, então eu acredito, né? Porque se fosse prometido para depois da eleição, né? Aí seria complicado, mas como foi esse semestre até julho, então com certeza vai sair do papel, sim. Marcelo, o Ken até comentou uma coisa bacana aqui, né? Esses elogios que eu tenho pro deputado federal Papo, que é uma pessoa que eu gosto muito, é uma admiração por ele, o Kenny soltou um negócio bacana. É para esse semestre. Se é para esse semestre, então não é para depois da campanha. Então não é promessa de política. Então o assunto é sério e vai atender nossa comunidade. Aliás, né, Kenny? Nós só temos virar o primeiro bom prato aqui para Cubatão. Que eu acho errado, já estava, né? Na hora, já né? estava Nós na hora, com 3 em Santos. Exatamente, que já era para ter o bom prato, vai fazer tempo, né? Isso. Mas obrigado pela pergunta, Marcelo. Um grande abraço para você aí, viu? Eu quero deixar bem claro que o pessoal pode mandar pergunta através do WhatsApp 988436449. Valeu, Edson. Agora, Kenny, tem outra... Eu acho que isso aqui tá para sair já. Inclusive, andei lendo aí sobre esse assunto aqui, já foi até aprovado, já tá... Inclusive, tem só até licitação, né? Tem uma empresa aqui do Polo, não vou citar o nome dela, que já tá com 42%. A concessão do aeroporto de Itanhaém. Sim. Uma coisa bacana, que eu acho que você vai gerar emprego. Isso, com certeza. Nós precisamos, para você ver, em São Paulo você tem 2 aeroportos enormes, né, que recebem gente do mundo inteiro, e é um absurdo que uma região com 1,5 milhão de habitantes, toda a Baixada Santista, não tenha um ainda, né? Todo mundo tem, qualquer pessoa que queira vir para cá tem que descer em São Paulo, ter todo aquele transtorno, descer pela serra, né? Para poder chegar aqui, né? Isso já estava mais do que na hora. Nós também temos o Centro Logístico também que está em estudo aí, o Centro Logístico Praia Grande e Itanhaém, né? Que também vai trabalhar com cargas também, aeroporto em conjunto com os 2 aeroportos, né, de carga. Sim, isso vai ser importante para o desenvolvimento também do litoral sul. Agora nós temos uma discussão que toda a cidade está querendo aí, Kenny. Essa é uma discussão muito ampla, não sei se você já está a par disso aí, eu tenho certeza que está. A base de apoio de offshore da Petrobras, você está sabendo disso aí, não? Então a cidade está numa maior briga aí para ver quem quer. Quem vai ficar com essa base. Inclusive, né? o governo municipal, ele também está trabalhando em cima disso para trazer essa base para cá, né, pá? Independente da cidade que fique na Baixada Santista, vai desenvolver a região toda, né? Independente que fique em Cubatão, em Santos, Guarujá, Praia Grande, vai desenvolver. Mas vindo da Petrobras, né? A gente tem que aguardar, porque depende muito da situação política nacional, né? Do governo federal, né? É só para você ver um exemplo grande em Santos, né? Ali no Valongo nós tínhamos ali a confirmação de 3 torres, né, da Petrobras, que seriam construídas ali, empregando diretamente 6.000 pessoas e indiretamente mais de 18.000, e apenas uma foi construída, né? As outras 2 foram canceladas, né? Só temos uma torre lá e atualmente com 3.000 pessoas. Então depende muito da situação financeira e política do governo federal. Nós temos eleições este ano, né, para presidente, então vai depender de qual presidente, quem será eleito. Mas né? você está sendo muito, muito movimentado, já estão Sim, lógico. E já deveria ter acontecido, né? Tomara, né? Vamos torcer. Para que fique entre Santos e Cubatão, quem sabe aí, né? Com certeza, né? Vai ajudar todo mundo, né? Isso. Kenny, agora nós temos aí 3 minutinhos para a gente poder terminar esse bloco aqui. Você é um cara que já em vários vídeos seu que tem assistido aí, tem falado muito essa parte de meio ambiente, né? Claro. Eu sou suspeito para falar. No meu país, no Canadá, a gente trabalha muito, a educação ambiental desde criança, né? Então é algo que já vem naturalmente. Nós estamos em estudo aí que tem um centro de tratamento de resíduos, né? Uns que é incinerador, né? Outros que é aqueles tratamento, né? Tem a parte do meio ambiente, tem uma discussão ampla aí, e a gente os ambientalistas aí estão numa discussão muito grande, mas só que a gente não comporta mais
tanto lixo. Não tem, daqui a pouco não vamos ter onde jogar esse lixo. O próprio aterro sanitário, ele só tem mais um ano e meio de vida útil. Inclusive... Que vai ser um grande problema. Não tem para onde mandar todo o lixo da Baixada Santista inteira. Exatamente. Né? Vai ter que subir caminhão de lixo à serra. Exatamente. Imagine só um comboio de caminhão de lixo. Se não decidirem logo como é que vai ficar isso aí, no meio da né? Imigrantes. É isso aí. Pessoal, nós vamos agora vamos dar uma paradinha agora para tomar um café, uma água e logo voltaremos aí, vamos pro segundo bloco. Um grande abraço. Programa Bate-Papo com Toninho Vieira. É isso aí, mais um Bate-Papo com Toninho Vieira. Agora são 11h37. Tem uma pergunta aqui do Fernando do Jardim 31 de Março. Ele quer saber sobre a falta de água constante na Baixada Santista. Na maioria das cidades é constante a falta de água. Também tem aqui um abraço pro Toninho Vieira do Lambert. Toninho Lambert, mandando um abraço pro Toninho Vieira e pro nosso convidado. Também tem o Marcos, ele é bom falar com o Kenny sobre os descasos das concessionárias nas cidades de Santos e Cubatão, principalmente Cubatão. Tem mais perguntas que eu vou fazer aqui no decorrer do programa, e as perguntas que infelizmente não tiver tempo de falar no programa, nós responderemos aí pelo WhatsApp, ok? Com você, Toninho. Vamos lá, pessoal, pro segundo bloco. Estamos aqui com o meu amigo, parceiro, Kenny. Kenny, cara, tô me sentindo muito à vontade de estar do seu lado, um orgulho aí. Igualmente. Tenho certeza que a população de Cubatão tá se sentindo hoje privilegiado de você estar na nossa cidade aí, viu, cara? Imagina, o privilégio é todo meu. Eu sou tão bem recebido aqui, tenho um carinho muito enorme bacana pela cidade. Mas nós vamos agora tentar responder. Kenny, o que está acontecendo em Cubatão, rapaz? Hoje nós temos um problema muito sério, a Sabesp. Desde 2009, em Santos também está acontecendo? Eu também, tenho uma briga grande, sempre. Abrimos até uma ceia agora, em relação à Sabesp agora. O que acontece? Está faltando água constantemente. Por quê, Kenny? Desde 2009, que eles não renovaram o contrato de concessão aqui junto à cidade de Cubatão. Vai para 10 anos ano que vem. Exatamente, estão trabalhando, estão cobrando da municipalidade, inclusive aquela questão de cobrar em dobro. Você cobra a água que entra e o esgoto que sai, estão cobrando também em dobro. Hoje eu particularmente, eu pago, né? Mas, Kenny, está faltando água constantemente. Por quê? As tubulações foram todas feitas quebradas. Tem mais de 30 anos. Uhum. Mais de 30 anos, né? Ou seja, faltou água, fica o dia todo, a noite toda sem água, as pessoas precisam ir para a faculdade, as pessoas precisam ir trabalhar, chegam no trabalho, não conseguem tomar um banho, a caixa d'água, a maioria do pessoal tem 500 ou 1.000 litros, não suporta, não aguenta segurar essa vazão aí, né? E nós estamos numa briga feia aqui, rapaz, com a Sabesp. Não sei como é que você está em Santos aí, mas... Mas no verão, né, a gente tem esse problema também. Mas a Sabesp, eu tenho uma briga constante. A maioria dos meus trabalhos, de cada 10 trabalhos que eu apresento no plenário, em sessão, tem uns 3, 4 da Sabesp. São vários problemas, né? A Sabesp também tem a infeliz mania vai lá, quebra uma tubulação, então é o mesmo caso quebra o asfalto e depois não fecha. Ou quando fecha mal feito, né? E você tem que ficar de olho, porque se ninguém percebe, ela deixa só na terra, né? Você tem que ir lá cobrar, vem cá, vocês quebraram ali a rua tal, a avenida tal e vão deixar do jeito que tá? E calçadas também, então, vazamentos em calçadas. No morro nós temos a falta de pressão, acontece com frequência a falta d'água na região dos morros. Então é uma briga constante, né, que a gente tem com a Sabesp. E água e saúde não pode faltar, né? E é difícil, né? Porque você tem apenas ela, né? Não dá nem para chamar um concorrente, né? Uma concorrente dela você não está fazendo serviço bom, então vou chamar a outra. Infelizmente é uma briga constante. A Sabesp, essa briga constante, mas está prejudicando muito a população de Cubatão. Com certeza. Nós estamos sofrendo muito com a Sabesp. Os vereadores estão focados nisso aí constantemente, né? Os vereadores abriram a ceia aí. A situação é complicada, né? Porque existem várias empresas que já fazem esse trabalho, né, Kenny? Sim. Né? Brasil afora. Exatamente. Que poderiam assumir o lugar dela, né? Sem dúvida, eu acho que perder a concessão. O problema é que agora, aqui na Baixada Santista, nós só temos ela, né? Então, quer dizer, precisaria tirá-la daqui e trazer uma outra empresa. Pra você ter uma ideia, eles pegam a água em Cubatão. Uhum. Para você ter uma ideia, existe uma lei estadual e federal que todas as concessionárias, porque ela é estatal. Sim.
não paga nada para a cidade de Cubatão. Não paga Royalties, tipo de imposto, nada, nada, não paga nada. Então a Sabesp pegou que não paga nada, só que ela pega em Cubatão, ela manda água até para Santos, Sim, manda Santos, água para Praia Grande, Baixada São Vicente, toda. Baixada toda. E, no entanto, Cubatão é penalizado. Nós estamos penalizados com Cadinha agora devido a essa questão de uma dívida que nós temos aí, que eles falaram que os outros prefeitos não assumiram. Não faz sentido, né? A mesma coisa ter água na pia, mas não tem na caixa d'água. Né? Exatamente. Como que isso é possível, né? Mas vamos lá, com muita fé em Deus, eu acho que os vereadores de Cubatão estão atentos a essa questão aí, né, por essa problemática aí. Também os vereadores também da Baixada também estão meio chateados com a Sabesp aí, né? Mas vamos lá, Kenny, eu tenho uma terceira pergunta aqui. Kenny, essa pergunta aqui é meio complexa, né? Você, como hoje você está vereador, né? Digamos Sim. que você hoje fosse um deputado estadual, um deputado federal. Certo. Como poderíamos atrair investimentos públicos e privados que necessita para a Baixada Santista? Eu citei antes aí, nós citamos alguns itens que seriam investimentos. Eu acho que o foco principal, e Cubatão também poderia investir muito nisso, seria o turismo. Né? Você tem lá em cima no Planalto uma população, isso só falando do Planalto, na capital e região metropolitana da cidade de São Paulo, nós temos lá 16 milhões de pessoas, né, que quando chega feriados, quando chegam nas férias, pegam um avião, vão para outro lugar, sendo que nós temos aqui um litoral enorme, lindo, com né? praias, com trilhas ecológicas. Maravilhoso. Eu acho que deveria ter mais eventos, né? Investir, as secretarias Sim. de turismo, elas deveriam investir em eventos para atrair pessoas. Vídeo que faz o prefeito Mourão em Praia Grande, que durante o verão inteiro, com grandes eventos, trazendo muitas, dezenas de milhares de pessoas para a cidade. Né, isso é muito importante, né, para fomentar o turismo da região. E vocês têm aqui cachoeiras que nós não temos em Santos, vocês têm aqui trilhas ecológicas que nós não temos em Santos. Tudo bem, Santos tem praia, mas Cubatão tem riquezas naturais aqui, maravilhosas, né? Lindas, maravilhosas. Nossa, exatamente. exuberante. E fora a distância, que é muito mais perto. Por exemplo, alguém da capital quer fazer turismo, quer relaxar o final de semana, primeiro lugar que ele chega é Cubatão. Antes Todos de ir para Cubatão. antes de ir para Exatamente. Santos, antes de pegar enchente lá na Nossa Senhora de Fátima, antes de pegar fila na balsa pro Guarujá, Exatamente. ele passa por Cubatão, é a primeira cidade. Então, quer dizer, se você tiver atrativos aqui, ele fica aqui, ele não precisa ir para lá. Ô Kenny, por incrível que pareça, eu te fiz essa pergunta anterior, que é a terceira pergunta aqui, sobre o que você, se você fosse um deputado, o que você tentaria trabalhar para trazer investimentos públicos. Você falou da parte pública, até a parte privada. Mas a minha quarta pergunta justamente caiu na parte de turismo. De que é turismo? sobre a cidade de Cubatão. Sim. Porque a cidade de Cubatão é uma riqueza de turismo. Sim. Por incrível que pareça, nós estamos já quase que de interesse turístico. O estado de São Paulo já está quase concretizado que nós seremos uma cidade de interesse turístico da Baixada Santista também. Sim, é ótimo Isso isso. é uma coisa maravilhosa. Vocês têm aqui também a antiga Estrada Velha, Estrada que Velha, que é uma nossa, construção, né? Hoje de São Bernardo Cubatão. toma conta, né? Mas está em Cubatão, Tá em é Cubatão, uma parte sem dela dúvida. só que está em São Bernardo. E poderia iniciar o passeio aqui. Sem dúvida. Nós temos, ó, para você ter uma ideia, nós temos aqui a Água Fria, que são uns rios, chácaras lá maravilhosas. Nós temos o Pilões, coisas espetaculares. Nós temos o Lago Azul. Se você chegar lá, você falar, Toninho, é exuberante você ver aquelas cachoeiras lá. Porque uma cachoeira atrás da outra, se eu não me engano, são 3 ou 4 cachoeiras. Fantástico. Com a Lagoa Azul, literalmente. A Água Azul é impressionante, né? Foi que eu já andei. Nós temos o Perequê também. Sim, o Perequê. Que tá abandonado. E você tem os rios aí também, né? Exatamente, tem rios maravilhosos aí. E Né? imagina um passeio, imagina você descer a serra, você fazer um passeio pela Estrada Velha, né? Eu acho que uma coisa que está faltando, que eles estão permitindo apenas as pessoas subirem andando, né? Eu acho que isso dá para ser negociado, até uma sugestão que eu lhe faço, Toninho, para de repente vocês conversarem com a Secretaria de Turismo e conseguir a autorização do governo do estado de um veículo leve que possa levar as pessoas, como um buggy, alguma coisa assim do gênero. Imagina você fazer um passeio para você conhecer ali a Estrada Velha,
passear na cachoeira, fazer uma trilha e depois finalizando um barco-restaurante lá no Rio para você fazer a sua refeição. Imagina um passeio desse com a família, com as crianças. É inesquecível. Sem dúvida, sem dúvida. Ou até, Kenny, nós estamos falando assim, a terceira pergunta aqui, das investimentos públicos. Mas dentro do turismo, você pode trazer empresa privada também. Lógico. Para administrar esse polo de turismo, sim. Né? Não, e eu acho que você tem um polo industrial enorme. Eu acho que você... Não, e o turismo empresarial também. Sem dúvida. Você conversar com os empresários do polo industrial, nós precisamos de um local, um centro de convenções, para quando for discutir problemas, projetos na Baixada Santista, na cidade de Cubatão, ou então para fazer feiras de investimento na área industrial, você trazer os empresários do setor, isso poderia ser feito em Cubatão. Sem dúvida. Também. Kenny, tá vindo mais uma pergunta aí, mas claro. Antes, Edson, eu só queria citar, para a gente completar para não ficar morto aí, já foi liberado para que os cubatenses subam a serra. Mas só que tem um detalhe, temos que pagar R$30, o governo do estado pagará o transporte, é um convênio que foi feito prefeitura, mas governo do estado, já está certo. Só que nós temos que ir por onde? Nós temos que subir, quer dizer, nós temos que subir a pé e para descer tem que descer de ônibus. Ou seja, você não tem o direito dentro da tua cidade de você subir e descer da forma que você queira. E tem que pagar ainda R$30. Existe um convênio que talvez quem vai suprir isso é o governo do estado ou o governo municipal. Mas eu acho que isso é um crime, né? Bem caro. Acho que tem que cobrar. Não estou dizendo que não tenha que cobrar. Tudo bem, tem que mas cobrar, R$30 é bem caro. Loucura, até porque né? tem o projeto do governo do estado, me fugiu o nome agora, daquele ônibus de turismo que passa por toda a cidade, viaja a São Paulo, né? Viaja a São Paulo, isso aí. R$10. Quer dizer, você faz a Baixada Santista inteira por R$10 e para subir a serra é 30? Loucura, nossa. Loucura. Kenny, acho que tem mais uma pergunta aí, Neto. Vamos lá. Sim, tem várias perguntas. Primeiramente aqui eu quero informar, a gente estava falando sobre a questão da água. Neste momento, nós estamos sem água aqui nessa região. Lamentável, né? Você vê? Lamentável. E é o seguinte, aqui um comentário do Carlinhos do Jardim Casqueiro. Parabéns, professor Kenny e Toninho Vieira. Venho acompanhando o trabalho de vocês e dou os parabéns por serem referência de uma política séria e transparente. Obrigado. Gosto de ver essa união entre vereadores unidos na nossa Baixada Santista. Sucesso e continuem assim. Também tem aqui a pergunta aqui do Marcos. O Guilherme Álvaro é um hospital estadual que atende toda a região. O Hospital de Cubatão atende boa parte de pessoas de outra cidade. É importante ampliar o serviço regional da área de saúde e assim buscar mais recursos junto ao governo do estado? Com certeza. E nós temos demandas muito grandes aqui. Eu vou citar um exemplo agora. Ainda ontem mesmo eu estive conversando com o prefeito Mourão de Praia Grande, para ver a possibilidade de uma UTI cardiológica pediátrica no Irmanduce, talvez, em Praia Grande, porque nós não temos. Só para você ter uma ideia, nós tivemos 2 casos recentemente de recém-nascidos que precisariam de uma cirurgia cardíaca imediata após o parto, que não tem na Baixada Santista tem inteira, especialista, né? Não tem um especialista nem uma UTI cardiológica para recém-nascidos. Não existe em nenhuma das 9 cidades. Todo recém-nascido que precisar de uma cirurgia cardíaca ao nascer, ele precisa ir para São Paulo. Então teve uma mãe que me procurou, a Tayane, desesperada. Ela estava no Guilherme Álvaro, um hospital do governo do estado, em Santos, que a maioria das pessoas conhece, e ela estava prestes, faltava 5 dias para o bebê nascer e ninguém falava o que ia acontecer, quem ia operar, e buscando na Baixada Santista não tinha, então conversando, e era em pleno carnaval. Isso foi o maior desespero. Foi justamente na sexta-feira de carnaval que ela me procurou. Então você imagina a minha dificuldade como vereador tentar conversar com algum órgão do governo do estado ou do governo federal em plena sexta-feira de carnaval. Então eu passei o carnaval inteiro no telefone, tentando falar com... tentava falar com alguns deputados, celulares tudo desligados, né? Todo mundo foi viajar. Com o deputado federal Mussi, né? Isso, aí eu consegui falar com o deputado Guilherme Mussi, meu amigo, e aí nós conseguimos transferi-la para São Paulo.
E ela foi operada e graças a Deus o Iker nasceu, filho dela, homenagem ao Iker Casillas, né? Eu acho que o pai deve ser fã, né? do futebol espanhol. E graças a Deus ele foi feita a cirurgia, ele foi operado e está bem. Mas houve um outro caso que eu fiquei sabendo depois, que infelizmente o bebê veio a óbito porque ele nasceu, ficou aguardando aqui na Baixada Santista algum tipo de transferência e infelizmente não sobreviveu. Então é muito triste isso. Como é que pode uma região como a Baixada Santista, com tantos hospitais que existem aqui, não ter um especialista da área? É verdade. Que atende pelo SUS. O Guilherme Álvaro, realmente, ele atende a Baixada Santista toda, por incrível que pareça, né? E o atendimento lá, disseram que é um exemplo de atendimento. Quero parabenizar os médicos, os enfermeiros, os técnicos, até a faxineira lá que atendem bem, por ser um hospital estadual, né? Tem mais alguma pergunta, Edson? Toninho, o Nildo está perguntando sobre o transporte de pessoas com necessidades especiais, o qual se chama remoção. Ele disse que tem o programa de remoção, mas não tem carro suficiente para levá-los a realizar tratamentos, cirurgias, etc. Diz que só tem um carro, mas sempre está quebrando aí pelo caminho. É o Nildo, né? Isso. O Kenny, em Cubatão, infelizmente, eu fico preocupado com essa questão aí. Todos os vereadores têm cobrado muito o prefeito municipal que nós temos essa parte de remoção para crianças especiais, que lamentavelmente não temos carro. E o pior, nós temos uma remoção que é obrigação, é lei federal, é obrigado. Sim, é obrigado. A remoção para as pessoas doentes, pessoas que têm que fazer hemodiálise, sim, claro. Pessoas que o câncer tem que levar. O que essa remoção fala? Levar para o hospital mais próximo. Que após você fazer uma quimioterapia, etc., você tem que ter uma condução. Tem muita gente que não tem condições financeiras para poder. E, lamentavelmente, Cubatão, nós estamos aí num ano e 3 meses aí de governo, é uma precariedade muito grande. Quero cobrar novamente aqui o governo publicamente, que isso aí é lamentável. Fico muito triste com isso, né? Porque eu acho que isso aí nós temos que focar a necessidade da população e, infelizmente, o Nildo está fazendo essa pergunta aí, Nildo, que infelizmente, meu amigo, eu vou só te confessar um negócio. Todos os vereadores de Cubatão têm cobrado muito o governo em relação à remoção. Esse carro aí já era para estar, os carros aí tudo pronto. Inclusive a Câmara Municipal já mandou um recurso, sim, para o governo, para o prefeito municipal já o ano passado, mas ainda não concluíram a compra desses carros aí. Infelizmente, isso que aí é ruim, né? Nós que somos vereadores, né, que a gente tem que passar bem claro para a população que os vereadores cobram, mas o trabalho do vereador, exatamente, é o que a população às vezes confunde muito, né? O trabalho do vereador é fiscalizar e cobrar e pedir. Mas quem executa, quem tem a caneta na mão é o prefeito, né? Isso é lamentável, só tem a gente, né? Tem alguns órgãos, né, oficiais que vai estar cobrando ele futuramente. Com certeza. Né? Tem em São Paulo um grande exemplo, né? Quem já subiu para São Paulo já deve ter visto aquelas vans brancas com teto roxo, né, lilás, né, que é o programa Atende, né, que é um transporte público exclusivo decente, né? Para deficientes, né? E tem várias pela cidade toda. Uma outra solução também, uma sugestão, de repente, ao prefeito, você também, lógico que é uma outra opção, não é apenas um transporte de pacientes, mas também a população que deficiente que queira se locomover, às vezes não encontra também, por exemplo, táxis adaptados. Sim. Táxi para deficiente. E é um problema tão fácil de resolver. Por exemplo, se você tem aí 100 táxis na cidade, não pode, porque nenhum dos táxis quer mudar para transporte adaptado. Tudo bem, você emite aí 5 licenças extras. Correto. Para quem quiser essas licenças de táxi, basta comprar um veículo adaptado e consegue a concessão. Isso é uma coisa simples também de resolver para a população. Claro que não é a mesma coisa, não é para transporte de pacientes, nem um transporte público. Mas já vai ajudar, né? Mas ajuda. O governo dá o dinheiro e ele contrata o táxi. Exatamente. O governo também nem precisa dar o dinheiro. Basta ele emitir algumas licenças extras. Eu não sei, a frota de táxi em Santo é de 660. Nós emitimos aí 5 licenças extras, né? Ficou 665, 5 taxistas que atendesse. Não, ele pode atender passageiros normais, mas é que o carro é adaptado para receber cadeirantes também. Correto. Então, quer dizer, você não afeta ninguém, você não obriga ninguém a mudar o seu carro, você simplesmente aumenta a oferta. Bacana. Toninho, tem mais uma pergunta, Edson? A Ana Clara, agora indo lá pro outro lado da cidade, ela tá na Vila Esperança, ela fala o seguinte: Kenny, fiquei feliz de ouvir você aqui em Cubatão, sou seu fã, adorei, venha sempre.
Precisamos aprender muito e você anda fazendo escola de como fazer política séria. Obrigado. Ana um Clara. Beijo enorme para você, Ana. Fico muito feliz. Eu sou, imagina, eu aprendo diariamente. Eu sempre digo isso, apesar de ser professor, eu falo, feliz é aquele que aprende o que ensina, o que faz, né? Então eu gosto muito de buscar informações e é só querer trabalhar, querer fazer o bem, isso é o que importa, Bacana. Né? Também tem aqui o senhor Iraquitã, que está no centro de Cubatão, ele está voltando ao assunto da água da Sabesp, está pedindo audiências públicas para a população ser ouvida a respeito do contrato da Sabesp. O Toninho disse haverá audiências públicas, foi aberta uma CEI, isso aí é uma exigência para quem não sabe, dos vereadores. É a comissão especial de inquérito, isso, né? Exatamente. Ia ser aberta uma SEV, né? Mas preferimos abrir uma CEI. Uma CEI que os resultados são mais concretos, tem o poder de chamar as pessoas responsáveis. De intimar os responsáveis. Porque às vezes numa comissão especial ele não é obrigado aí, né? Agora de comissão especial de inquérito é obrigado. Se não for, é a mesma coisa que uma pessoa faltar numa audiência na frente do juiz, né? Sem dúvida. Aí pode ser intimado até preso. Um abraço, Iraquitã. Iraquitã é um parceiro nosso aí. Mais alguma pergunta antes? Temos aí o WhatsApp aberto, 988436449. Temos mais perguntas, sim, daqui a pouquinho eu já passo para você. Tá ok. Kenny, tem uma pergunta aqui bacana aqui, né? Que eu acho que você conhece, tenho certeza que você conhece o nosso polo industrial. Em Cubatão temos um dos dois maiores polos industrial do Brasil. Porém, carece de políticas públicas inovadoras e qualidade que favoreça a geração de empregos, bem como um incentivo que garantam o retorno da produtividade industrial. Em termos da região metropolitana de Cubatão, Santos e Cubatão, precisa retomar a importância devida a essa questão de investimento, né, do polo industrial. Só que essa pergunta nós elaboramos para fazer para você. Antes do nosso presidente lá dos Estados Unidos falar sobre o aço. Por incrível que pareça, a nossa Uzi Minas aqui, Kenny, está para votar com a produção de chapa grossa. Que ótimo, ótima notícia. Uma ótima notícia. Porém, o presidente, o ilustríssimo Donald Trump, esse cara esse taxamento aí. 25%. Cara, é uma loucura. Eu acho que está mexendo com o mundo. Com o mundo inteiro. O mundo inteiro. Exato. E eu tenho certeza que a Uzi Minas hoje, ela deve ter já pisado no freio, porque nós ouvimos aí do próprio presidente da Uzi Minas que retomariam a produção da chapa grossa em Cubatão, que é na Uzi Minas, né? Sim. Que é o cara que é o carro-chefe da cidade, né? E infelizmente, eu até te fazer essa pergunta, ou seja, né, o que fazer sobre isso, mas hoje já complicou a nossa situação aí, né? Sim. Eu acho que o que falta também, não só para Cubatão, como para Santos também, na nossa área portuária também, e na nossa área, nos nossos terminais, o que falta é um maior diálogo, né, com o governo federal, porque quem faz essas negociações de vendas de exportação é o governo federal. O município não tem acesso a isso, o município não tem, nem o estado tem acesso a isso. Mas aí que está, nós somos diretamente afetados. Se o governo federal toma uma decisão errada, quem perde emprego é o morador de Cubatão, não é o político de Brasília. Então falta essa aproximação. Eu acho que esse diálogo precisa ser entre ambas as partes. O governo federal precisa ouvir mais as cidades, porque são as cidades, os municípios, ele precisa dialogar com os prefeitos, com os políticos da região, porque é nas cidades que os problemas acontecem. Exatamente. É na cidade que ocorre a poluição, é na cidade que ocorre o desemprego, é na cidade que falta habitação, e todas essas decisões são tomadas pelo governo federal sem sequer consultar a gente. E você sabe que uma das maiores riquezas do Brasil. Sim, aqui na Baixada 30% Santista. do PIB, de toda a riqueza do Brasil, passa por aqui pela Baixada Santista. Né? 1/3. Se fechasse a Serra, né, e a Baixada Santista se tornasse um país, vamos dizer assim, as 9 cidades da Baixada Santista se tornassem um país,
nós estaríamos com um nível equivalente ao país da Europa. Exatamente. Com o nosso PIB. Só com o PIB da Baixada Santista. Só que fica só uma fração aqui, fica 3% aqui, os outros 97% vão para Brasília, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Kenny, faltam 5 minutos para acabar nosso programa. Claro. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E nós temos aí contamos hoje com o CODESB, né, e a AGEM, né? Para quem não conhece, a CODESB é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista e a AGEM é a Agência Metropolitana da Baixada Santista, né? Como fortalecer a política metropolitana da Baixada Santista, a fim de consolidar o plano estratégico para a região? Com o fortalecimento de uma agenda, as ações, das informações visando o desenvolvimento econômico e social da Baixada, né? O Mourão, ele agora deixou o CODESB, né? Agora, né? Acabou o mandato dele, né? Agora foi eleito prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Né? Ele precisa ser feito, Kenny, para a gente poder trabalhar. Precisa de mais representatividade, você acabou de falar agora que nós precisamos ter mais um diálogo com o governo estadual, governo federal. Até nos respeitar politicamente, economicamente. Pelo que a gente representa, né? Nós, não só a nível de quantidade de habitantes, que a população da Baixada Santista inteira possui, né, com quase 1,5 milhão de habitantes, e também pelo tudo que a Baixada Santista fornece. Como eu disse, 1/3 da riqueza do país passa por aqui, mas na hora de devolver todos esses tributos, toda essa riqueza é dado pra gente a conta-gotas. Imagina você tá tomando uma xícara de café e vem alguém para te servir café com conta-gotas e pinga 3 gotinhas na tua xícara para você beber. É isso que está acontecendo na Baixada Santista, né? Por isso que falta médico, por isso que falta professor, por isso que falta creche, por isso que falta escola, por isso que falta policial, falta segurança, porque não tem recursos para contratar mais, para construir mais, né? Porque nós pagamos esses tributos tanto para o governo estadual como para o governo federal e nos é devolvido a conta-gotas, né? Infelizmente, nem o mínimo falta força, né, da Baixada Santista, né? Poder na Baixada Santista para cobrar. Verdade. Kenny, eu tenho falado nos meus programas aqui, nos nossos programas aqui, uma coisa que eu fico meio chateado. Okay. Após os prefeituráveis, eles assumem as prefeituras, é impressionante o porquê que eles não investem na educação. Que é o segredo de tudo, que sem educação nada existe, Kenny, nada. Eu fico preocupado com isso, Kenny. Você tem alguma coisa a falar sobre isso aí? Não? É triste. Eu sou professor há 20 anos, né? Minha vida, continuo dando aula, até porque eu não vejo a política como profissão. Dou aula todos os dias, exceto em dias de sessões da Câmara Municipal, segundas e quintas. Mas é triste o quão pouco se investe na educação no Brasil. Uma coisa que precisa mudar urgentemente é a qualidade de ensino no governo do estado, no governo estadual. Porque há um choque, né? A criança tem aquela educação razoável ou em algumas cidades boa no ensino fundamental e aí quando entra no ensino médio, né, quando vai para um colégio do estado, é aquele choque, né, que sem aula, a escola é totalmente sem estrutura nenhuma, profissionais não valorizados e desmotivados, muitas vezes com salários atrasados, sem equipamento para ele poder se interessar, violência na escola, insegurança na escola, e há uma defasagem enorme, né? Porque isso também, Toninho, a educação, o que aconteceu eu não sei se nós temos tempo ainda. Temos 1 minuto ainda. 1 minuto? 1 minuto. Antigamente as prefeituras davam tanto o ensino fundamental como o ensino médio. E aí passou a ser obrigação apenas do Estado dar o ensino médio e as prefeituras do ensino fundamental. E aí foi aí que a educação desandou. Que aí esse jovem ele se desmotiva e ele para os estudos e ele nunca vai conseguir um emprego digno, vamos dizer assim, um emprego com salário digno. E isso afeta tudo, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia. Kenny, infelizmente, estamos aqui no final do nosso programa, aqui no Bate-Papo com o Toninho Vieira.
Tenho certeza que o Kenny voltará aqui. Voltarei com fé em Deus, com o maior né? Eu acho que prazer. esse bate-papo, discussões Passou que são voando amplas, o tempo. Exatamente, a gente fala em 1 hora, mas 1 hora divididas aí que passa Passou rápido. voando, passou Cara, rápido. eu não sei como te agradecer a sua Imagina, presença aqui. é um Você é um prazer cara que eu enorme. gosto muito, admiro muito. Obrigado. Gosto muito do seu trabalho, né? Como E é vereador. recíproco também, eu também tenho admirado muito o seu trabalho, Toninho. Parabéns, eu vejo a sua luta e eu vejo o quanto você quer ajudar, mas é claro, muita coisa não depende da gente de vereador, né? O vereador, ele cobra, ele fiscaliza, né? Agora cabe aos outros tomar atitude e fazer aquilo que você quer que eles façam. Exatamente, mas eu te agradeço muito, tenho certeza que a população está muito feliz por isso aí. Faça os seus agradecimentos aí, se você quiser mandar uma mensagem aí. Um beijo enorme para toda a população de Cubatão. Eu tenho muitos alunos, né? Como eu disse, sou professor há 20 anos, eu tenho muitos alunos. Atualmente eu devo ter mais ou menos umas 600, 700 pessoas lá na universidade onde eu leciono que moram aqui em Cubatão, né? Então, um abraço, um beijo enorme para todos vocês, aos ouvintes da Rádio Cubatão e a todos os seguidores aí também, os eleitores do Toninho. Parabéns pela escolha que vocês fizeram. É uma pessoa digna, uma pessoa honrada, uma pessoa trabalhadora e para mim é um orgulho enorme ser seu amigo, Toninho. Obrigado, Kenny. Obrigado mesmo, que o orgulho é meu. Você é um cara especial. Meus amigos, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.